Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da nossa associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a arquitetura e engenharia como pilares do desenvolvimento humano sustentável. E o tema de hoje é segurança viária de trânsito e mobilidade urbana em movimento. Para falar sobre esse tema, eu recebo ele, que é engenheiro civil e especialista em engenharia de tráfego, Renato Gianola. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer nosso aqui do AES estar recebendo você. Prazer é todo meu, eu agradeço o seu convite. E vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, que é o que eu tenho vivido nesse tempo todo, depois de profissional. Nesses últimos poucos anos, não é, Renato? Poucos anos, mais de 40 anos, aí a gente vai contar um pouco dessa história toda. É muito conhecimento que você tem aqui para compartilhar com a gente é muito grata de estar recebendo aqui. E uma breve apresentação aqui do Renato, ele que é engenheiro civil, graduado pela Facens, especialista em engenharia de tráfego pelo Instituto Mauá, com pós-graduação em transportes pela USP e MBA em gestão de projetos e negócios. Acumula mais de 4 décadas de atuação em trânsito e transporte. Foi secretário de Transportes de Sorocaba em diferentes gestões. Presidente da URBS por 15 anos. Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Membro do Conselho ANTP. Professor universitário há 24 anos e atualmente atua como consultor em mobilidade urbana e avaliador independente do sistema BRT de Sorocaba. Uau! Uau! Bastante coisa, uma vida aí. É uma vida, né? Uma vida. Para quem não sabe, Renato foi meu professor também, lá no comecinho, né, Renato? Com certeza. Na parte que a gente não tinha nem a palavra de mobilidade urbana ainda. Não tinha. A gente falava que era transportes, né? Você tinha a parte de estradas, que é uma parte que eu dou hoje também, que é projeto viário. E a gente falava em transporte só, né? Então tinha estradas e transportes. Exato. E depois esse transporte virou mobilidade urbana, que é uma palavra que veio depois que você se formou. E agora as coisas também vão se atualizando, né? Exatamente. Então, atualizando, a tecnologia ajuda muito na mobilidade, questões semafóricas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. E para começar, quem é Renato? Como que foi a sua trajetória até você se tornar um especialista em engenharia de tráfego? Então, resumidamente, né, porque é difícil a gente falar da gente, mas resumidamente sou o filho mais velho, o neto mais velho da família Gianola, que tinha comércio aqui em Sorocaba, né? E o filho mais velho, tenho minha irmã também, que é psicóloga. E aí a engenharia surgiu, eu queria fazer na verdade engenharia química, olha que coisa gozada. E aí a engenharia surgiu como engenharia civil, que eu tinha prestado aqui em Sorocaba, eu acabei desistindo porque eu gostava muito de química, no antigo colegial da gente, o ensino médio. E aí fui fazer engenharia civil. Fazendo engenharia civil, eu mexia muito com cinema, Super 8 também, meu pai foi um dos caras do Brasil que mais ganhou prêmio em Super 8, o senhor Adolfo Gianola, muitos sorocabanos conhecem. E aí eu me apaixonei por essa área de cinema junto com um grupo da faculdade, quase desisti da engenharia civil para fazer cinema, ver se pode. A família adora quando você fala que vai fazer alguma coisa de arte, já acha que... Mas aí eu falei, vamos terminar primeiro. E no último ano, o saudoso professor Adalberto Nascimento me animou demais com o transporte que você teve lá comigo, etc. Essa parte de ônibus, essa parte de mobilidade e trânsito. E eu acabei me apaixonando por isso e falei, acho que eu vou para essa área. Na época, no último ano, tinha alguma especialização, a gente saiu de lá. E saindo de lá imediatamente, surgiu uma vaga na empresa de ônibus de Sorocaba. E eu acabei indo, fiquei 6 anos dentro da empresa de ônibus, entrando de madrugada, vendo toda a questão de manutenção, que entrou um engenheiro, amigo meu de manutenção também. E a gente acabou aprendendo lá dentro. Porque é um assunto denso, né? Demais. Um pouco sobre ônibus, né? E garagem de ônibus, e como montar escalas de motorista, cobradores na época, etc. Tudo aquilo. E eu comecei a fazer curso em São Paulo. Foi essa época que eu fui para Mauá fazer um curso à noite. A gente saía aqui e depois voltava, pegava uma madrugada e um sábado a empresa me deixava ir para São Paulo à noite para fazer um curso de transporte, especialização nisso. E aí surgiu que quando o governo, lá atrás, o primeiro governo do Panunzio, o primeiro, não esse último, 2016 lá, a URBS
virou uma empresa pública técnica, praticamente em mobilidade urbana, em trânsito e transporte. Queria fazer os terminais, integrar o sistema de transporte. E isso eu fui convocado para ir para lá, eu fui convidado a ir para lá, abri uma vaga de gerente e eu acabei entrando, eu tinha uma experiência da empresa de ônibus e acabamos ficando lá dentro. E lá dentro foi onde eu basicamente fiz de novo a minha profissão, né? Quer dizer, aprendi mais, trouxe toda a experiência de empresa de ônibus para aquela equipe que foi montada naquela época. Fizemos a integração, os 2 terminais de ônibus, né? Eu fui o responsável para tratar do financiamento junto ao BNDES, que foi tudo financiado pelo BNDES com dinheiro de empresa privada. E aí os cursos aí fui fazer a pós-graduação, aí a gente acabou ficando. E junto nesse caminho, como eu gostava muito, lá no ensino médio também dei aula de física, de química, pegava substituições no Colégio do Estado, eu acabei fazendo, junto com isso, entrando na Faculdade de Engenharia também pelas mãos do Adalberto Nascimento, que ele acabou deixando algumas aulas e colocando algumas aulas de transporte na minha mão. Acabei ficando lá, estou lá 26 anos praticamente. Nossa, agora, fazendo mais um pouco, 27 anos. Grande Adalberto. Grande Adalberto. Adalberto foi meu pai profissional, uma pessoa fantástica, uma cabeça, uma mente, ser humano fantástico, uma inteligência ímpar, né? E tinha sempre uma sacada diferente, os livros que ele escreveu também, independente de mobilidade urbana. Ele era bem serião, eu lembro, né, na época o jeito da faculdade, dele, serião, mas assim... Um coração enorme quando a gente abordava para tirar dúvidas, muito inteligente. Tranquilo, e o fora aula, né? Por isso que ele me encantou também, né? Porque a gente tinha aula no sábado com ele. É interessante essa história do Adalberto. Sábado tinha aula de manhã, mas era a única aula que a gente tinha, era do Adalberto sábado. E a gente, faculdade de engenharia, muita gente de fora, que era o 2º ano da faculdade de engenharia de Sorocaba aqui, em 1978, 79. Quando foi no último ano, 82, 81, quando o Adalberto dava aula sábado, a gente ia sábado, mas assim, depois de sexta-feira, sabe? Se arrastando, sábado. E aí eu fiquei todo assim, falei, poxa, mas é a matéria que eu mais gostei, né? Uhum. Tanto é que depois que terminou e eu fui fazer o último ano, ele dava aula no 4º ano, a gente fez integral, então eram 5 anos, eu fui falar com ele que eu queria assistir de novo as aulas dele. E ele falou pra mim, meio assim, aquele jeitão, Adalberto, aluno, coisa e tal. O Adalberto falou, não, assistir. Tem problema, você tem esse tempo? Eu falei, tenho, eu tô com o 5º ano normal, você vai dar essa aula assim. Fui lá. E eu acabei assistindo, não faltava das aulas dele. Deu 2 meses que ele viu que eu não faltava, ele foi na diretoria e pediu uma monitoria para que eu fosse o monitor dele, para ajudar a fazer exercício, etc. Ninguém muito sabe dessa história, não. Até a família do Adalberto estiver escutando, isso foi uma... E ele falou, pô, mas esse cara não é possível, esse cara eu não dou presença para ele não precisa de nota, ele está no 5º ano, o que ele vem assistir aqui? E eu acabei assistindo, ajudando ele depois a fazer os desenhos, ele fazia uma parte de engenharia rodoviária, projetos viários, subelevação, né? Que depois ele passou para o engenheiro Tetsu também na faculdade de engenharia essa matéria. E eu fiz com ele, resultado. Quando eu descobri isso, né? Ele que foi meu pai, por isso que eu falei, foi meu pai profissional que me deu essa intenção. Seu padrinho, né? Meu padrinho, no último ano nem paguei a faculdade, porque a monitoria pagava, né, na época. Legal. E acabei gostando demais. Aí, dentro do poder público, né, eu falei para você, a gente ficou todo esse tempo, em 2001, o prefeito Amari me convidou para assumir a presidência da URBS, e a gente teve que fazer nova licitação, reformular toda a frota de ônibus, aí tem uma série de histórias, até terminar e culminar em 2016, que a gente deixou o projeto do BRT pronto, que foi um projeto de financiamento, através do PAC e do governo federal. A gente deixou praticamente prontinho o projeto do BRT, que hoje a gente vê que está de pé aí circulando, e isso é uma felicidade. Eu vi aqui que você comentou bastante, né, dessa trajetória toda, né, mas como que você, Renato, avalia essa transformação ao longo das últimas décadas, né, a evolução da mobilidade urbana brasileira até os dias de hoje? Olha, isso é uma situação assim, até que é difícil falar, né, quando a gente... Mas a verdade é que, por se tratar de um poder público, antigamente tinha muita empresa, a CMTC de São Paulo, por exemplo, ela operava ônibus, vamos falar da mobilidade com ônibus, porque trânsito é trânsito, a gente só vê crescer, vê uma dificuldade tremenda, porque o país, ele está economicamente ligado aos veículos particulares, isso a gente não pode ser contra, porque senão a gente explode o país, né? As montadoras, mas vai um pouco contra a mobilidade urbana. Todo mundo anda de carro, aquele monte de lata para andar um ou dois no máximo dentro de cada carro, não tem espaço viário, então cada vez mais congestionado. Então a grande saída seria a mobilidade urbana, o ônibus. Então,
essa seria a grande saída. A gente vê isso desde lá de trás. O que acontece é que antigamente o poder público operava ônibus. Então ele tinha as empresas públicas. A CMTC era uma empresa do governo, municipal. E o que eu vi ao longo desse tempo é o seguinte, que não consegue, o poder público não consegue. Tudo que ele tem que comprar, ele tem que licitar, é muito diferente. Então, o que aconteceu nesse tempo todo, que era muito fraco lá atrás, é que o poder público teve que se armar de pessoal profissional, né? Cada vez mais ter pessoal profissional para poder fazer uma boa licitação pública e conceder esse serviço ao privado. Então, a princípio, isso foi uma boa, mas por outro lado, o privado, que é um empreendedor, precisa de lucro para fazer o serviço público, sempre foi quisto assim, mas a empresa de ônibus, sempre discutindo um pouco que o empresário é ganancioso, o empresário de ônibus ganha dinheiro, aquela coisa toda. Né? Tem uma caixa preta que ninguém sabe aonde está. E isso ao longo do tempo eu vi que foi mudando tanto que até tem uma lei nova aqui, que é a semana passada, que foi o marco, a gente fala um pouquinho depois. Mas a transparência desse setor abriu muito. Né? E ainda acho que falta profissionais de transporte no poder público. Gente que conheça dentro do poder público para avaliar, para conversar. Porque as empresas de ônibus, elas ficaram bem técnicas. Elas têm técnico, elas têm engenheiro, até por obrigação, engenheiro de tráfego. Seria até minha próxima pergunta, que é a forma de pensar no trânsito, que já esbarra aí nessa parte que você está falando, né? Desde 1980 até hoje, o que você até complementa, por favor. Com certeza. Que a forma de pensar mudou também, né? Mudou a forma de pensar, mas ainda temos o seguinte, o que eu brinco, que agora mudando um pouquinho para trânsito, porque o ônibus está dentro do trânsito, no trânsito, gozado, a gente às vezes briga no trânsito, né? Porque a gente quer competir com o cara que está do lado, a gente tem que ser parceiro do cara do lado, a gente tem um problema, que é o problema do trânsito e congestionamento, que é igual. O problema é igual para mim, que estou desse lado, e para o motorista que está do outro lado, para o motociclista. Todo mundo tem que encarar o grande monstro que é o congestionamento, os problemas da frente. Mas não, eu tenho que brigar com ele. Então eu fico numa briga, em vez de eu ser parceiro, eu sou concorrente. E isso, ao longo do tempo, vem mudando por causa das campanhas, etc., mas eu acho que ainda falta muito. Não, e tem muita gente que leva isso a sério, Renato, é como rival. Rival. Encara o outro. Se você toma uma fechada na frente, rival, você quer descontar aquilo no outro, etc. E fica mesmo, o trânsito é uma situação que, já veja bem, eu sempre digo que o trânsito é um meio de transporte. Você sai da sua origem, da sua casa, e tem uma consulta médica. O seu final é a consulta médica, você usa o meio de transporte. Até sair da sua casa na consulta médica, você não quer ter ninguém na sua frente, ninguém que te atrapalhe, você já saiu atrasado, né? Então você fica xingando aquele que está na frente, não anda, não dá pisca, aquela coisa toda. Esse é um problema que não... Abre o semáforo, a pessoa acha que pensa, acho que agora o que eu vou fazer? Não, e o que mudou ao longo do tempo é o que você fala. Você pode ver, se você mora num lugar há muitos anos, o tempo que você tem que sair de casa antes agora para chegar. Com certeza. E também você também se adequa. Veja bem, se eu tenho que muito tempo levava filho na escola, etc. Você sabe que se você sair 10 para 7 é um movimento, se você sair até 5 ou 7 é outro, 7 e 10 é outro. Por 5 minutos Por 5 minutos de diferença. Exatamente. O comportamento, Comportamento. Né? Então isso aí a gente chama, é o fluxo, tem uma parte técnica, né? Que é o fator da hora pico, né? A gente trabalha com 15 em 15 minutos, quando a gente tira fluxo de tráfego para semáforo, porque muda muito nos 15 minutos e varia muito o gráfico que estuda essa variação ao longo da hora pico. Então, essa diferença vai na sensibilidade do motorista. E mais na sensibilidade dele escolher rotas alternativas. Não sei se você já viu, mora aqui no lado de Votorantim, os caras cortam por dentro de Votorantim e vira. Sim, rota entendeu? Alternativa. E aí o poder público deveria não só deixar o usuário, mas ele colocar como placas de rota alternativa. Fazer por obrigação o pessoal escolher outras alternativas. De repente ele não precisa passar pelo centro, mas ele tem que atravessar a cidade. O que mudou muito na mentalidade? Antes você não tinha o GPS, Isso você não tinha. Isso que eu ia falar agora. E hoje você tem a tecnologia que já coloca as rotas alternativas com o congestionamento. Exato. Então, mesmo o GPS que você... já faz esse serviço das placas. Mesmo que você possa colocar, eu brinco que na minha época, e faz pouco tempo aqui, a gente fez um plano de orientação de tráfego, que hoje você pode até colocar, São Paulo tem, etc., porque não é todo mundo 100%, vai dizer quanto, 80%, mas tem muita gente que ainda tem dificuldade de andar no GPS, o pessoal mais antigo, então faz o POT. O POT é o Plano de Orientação de Tráfego. Mas hoje a tecnologia do GPS te ajuda a chegar em qualquer lugar com menos movimento, tomando cuidado apenas da onde que vai colocar. Ele ainda não vê se está perigoso, se não está, se é lugar mais ermo, isso acontece às vezes alguns problemas. E Renato, eu vou te falar a verdade, eu acho que quem usa
às vezes a pessoa mora há anos na cidade e para ir no lugar que ela já sabe onde ela ela usa o GPS do carro. Lá. O pessoal mais novo faz isso, o pessoal mais novo não conhece. Fala numa Rua da Penha, mas onde é Rua da Penha? Imagina o Carneiro, coisa que é de Sorocaba, não sabe. E o engraçado de tudo isso também é que muitas pessoas, assim, muita gente não olha nem placa mais. Só vai seguindo o GPS. Só vai seguindo o GPS. O que também precisa tomar um certo cuidado, porque nesse ponto o GPS está no celular. Você é proibido usar o celular, mas para ver as telas, como se fosse uma tela. Ou não espelhar também. Não assistir, mas espelhar, mas assim, uma olhadinha. Ele é permitido ainda, não há nenhum problema se você não ficar mexendo, se você não ficar conversando. Isso ajuda demais. O pessoal mais novo, tem duas coisas do pessoal mais novo. O pessoal mais novo, primeiro, ele não precisa saber. A gente, assim, a tecnologia veio dizer, você não precisa saber rua nenhuma. Você liga o aparelho e vai atrás. Eu brinco, até acabar a bateria, né? No caso, não vai acabar a bateria do carro, porque senão você não anda, mas até acabar as baterias de lítio, aí a gente não faz mais conta, a gente não sabe mais nada. Exato. Mas esse é um detalhe. O outro detalhe dessa turma mais nova é que eles não estão querendo mais tirar a habilitação na velocidade que a gente queria, na minha idade. Eu tenho um filho que com 18 anos queria correr, porque adora carro, etc. Queria não correr com o carro, mas correr para tirar a habilitação. Mas hoje a estatística conta que mesmo nos Estados Unidos e São Paulo, Brasil, tem muito menos gente, tem muito mais gente, jovens com 20, 21 anos que ainda não tem habilitação. A gente tinha 18 anos, saía que nem eu completou 18 anos, quer tirar, etc. Eu com 17 fiz a minha matrícula. E principalmente em cidades grandes, porque hoje eles preferem usar o transporte, o Uber, o transporte por aplicativo, etc., do que realmente tirar. Diminuiu muito a procura pela habilitação. Né? E isso eu tenho que falar algum outro detalhe, você falou que mudou um pouco. O que a gente não pode, tem que tomar cuidado, é que a gente, depois da primeira década de redução do acidente, que vai até 2020, a gente depois pode falar um pouco se der tempo, a gente entrou numa segunda década da ONU, que o Brasil está dentro de 2020 até 2030. Nós estamos aumentando muito acidentes, a gente conseguiu cair uns 5% mais ou menos, embora tivesse que cair 50% desde 2010, mas nós já aumentamos de 24%, 25%. Então, o que a gente tem que diminuir de 2020 para 2030, os acidentes, é 50%. E 50% nós estamos, hoje, se mata no trânsito, em 2010, 32 mil, hoje já estamos em 37 mil. Aumentou de 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Nós estamos prevendo que essa curva para 2030, em vez de a gente diminuir 50%, a gente vai aumentar 43% de mortes no trânsito. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente está desconfiado ainda, as estatísticas indicam, que essa maleabilidade das leis de trânsito, aumentar a pontuação, o valor da multa que não mexe, quer dizer, essa diminuição da fiscalização. Para coibir, né? Alguns vícios, realmente, a facilitação para tirar a carteira, não estou aqui, é claro, está mais barato, está mais fácil, agora não precisa fazer mais exame, com o próprio carro você vai fazer, sabe, essa facilitação toda. É uma coisa que, de um lado, pode politicamente aparecer bem, para quem tira a carteira, ficou mais barato até, mais barato é outra coisa, mas essa facilitação pode mexer com a segurança viária. Né? E os números estão indicando que a gente não está indo no caminho certo. O que a gente conseguiu diminuir de 2010, 11, 12 até 15, a gente manteve e até aumentou um pouco. De 15 a 20, a gente teve uma baita redução. Né? Que foram algumas coisas no Brasil que aconteceram, mas que criaram o mês Maio Amarelo, questão de educação, algumas coisas ajudaram a cair. Mas agora, depois de 2020, que nós entramos na segunda década até 2030 para fazer o acompanhamento, nós temos que chegar a 2030, parece incrível, né? Porque como chegar, eu falo assim, chegar a ter 16 mil mortos em 2030. Você fala, puxa, mas não seria zero? Claro, quando a gente fala de zero é zero. Né? Mas zero é Suíça, utopia, né? Outra coisa é utopia. Mas a gente tem o programa zero. Só que é o seguinte, nós vamos chegar a 46, 47. O Observatório Nacional de Segurança Viária tem essa estatística e ela é assustadora. Outro dia eu estava olhando para passar. Assustadora mesmo. Assustadora, quer dizer. Vem números, né? Por quê? Porque essa maleabilidade às vezes é politicamente assim. Não, vamos aumentar o número de pontos. Não é mais 7, agora é 14 pontos, 20 pontos para perder a carteira, etc. Não mudamos, por exemplo, nas vias urbanas nós temos que diminuir a velocidade, Cris. A velocidade nas vias urbanas não pode ser 70, 80 km por hora, tem que ser 50, 60, você tem que diminuir, entendeu? E hoje a gente anda 70, nem sente. Exatamente, por isso que eu estou falando, você tem que diminuir a velocidade, porque a velocidade, o uso do celular,
o uso do álcool junto à direção, aí é um problema terrível. São as piores coisas para segurança viária. Hoje eu acredito que o maior vilão seja o celular. O maior vilão... Do tempo de reflexo. Hoje é o seguinte, pra você ter uma ideia, se você, está provado até, né? É difícil a gente falar com isso, mas você dirigir, todo mundo faz, hein? Não vou dizer que eu não faço, minha esposa vai assistir aqui, vai falar, pô, você está falando, mas... porque toca ali na hora, você está com um problema até se encostar, é terrível. E você acha, mas eu pergunto aos meus alunos na classe, não tem um que não levanta a mão e eu levanto junto com eles, porque eu pergunto, quem é que já não sofreu um susto? Olhando o celular e de repente aquele susto de frear na frente ou então ter batido. E todo mundo aos pouquinhos levanta, quando eu levanto também, porque eu falei, eu estou perguntando e vou falar. Sabe aquele susto? Eu também. Então o celular é terrível. Ainda o maior problema nas estradas, nós estamos falando com álcool e a direção. Esse é mais terrível ainda. E o sono? Mas se você, olha, veja bem, se você falar... O sono entraria... Não, o sono não. O perigo do sono, na verdade, porque daí o sono é uma questão assim... Tem muito para motorista profissional, motorista de caminhão, etc., que fazem muitos horários, fretamento, etc. Mas para a gente não. Agora é um perigo que eu falo aqui, é o seguinte, precisa tomar cuidado com o sono, porque fala, não, eu estou bem, eu não tenho problema de sono. Mas o problema do sono é que você sonha com a estrada e você está dormindo. Esse é um problema sério. Né? De repente você está numa curva, você sonha que você está... Então você acaba fazendo aquela imagem. Então o bom é o seguinte, sentiu que deu aquela... Se a pessoa do lado sentiu que você deu aquela primeira piscada e não aconteceu nada, não deixa vir a segunda. Então, esse problema. Mas não é o pior fator. O pior fator é o álcool. E vamos ser sinceros, a gente resolveu colocar a lei seca, né, que é álcool zero. Eu sempre falo, você tem que fazer leis rígidas se você pudesse fiscalizar. Então não adianta você fazendo zero. Tem países que não é zero. Entendeu? É 0,05 decigramas por decilitro, quer dizer, tem um índice pequeno que não vamos dizer, que seria meia dose de cerveja, um copo de cerveja, alguma coisa. Então, a gente resolveu colocar zero, mas tudo bem, tá zero. O problema do álcool não é essa turma falando da cervejinha, etc., que vai me pegar no bafômetro. O problema é a pessoa está embriagada, a pessoa bebe demais, e aí o problema é aliar a velocidade, porque você sabe, você tem a visão de cone. Quando você bebe, a visão fecha aqui. Então, você tem uma visão na frente, porque a nossa visão dá quase 360 graus. Tá. Aqui periférica, né? Periférica. Isso você aprendeu. A palavra você aprendeu lá comigo, lá atrás. Com certeza. Essa visão vem para cá. Mas aqui do lado, eu sei que eu estou mexendo, mas eu não sei bem aqui do lado. Mas na hora que eu estou esperto, qualquer coisa que acontece, né? Eu viro. Exato. A hora que eu viro, eu coloco no meu cone aqui. Tá. O que acontece com o alcoolismo? Ele não te deixa que você não demora para virar, você não vira. Reflexo. Então, começa a fechar. Sim. E como começa a fechar, você tem até a sensação que quanto você já não escutou seus amigos falar, parece que quando eu bebo dirijo melhor, sabe? O cara até acha que ele faz tudo melhor bêbado, né? Bêbado todo mundo faz melhor. Tem também a síndrome do Superman, né? Exatamente. A Superman, Superwoman. E aí você diminui seus reflexos. E no trânsito, eu brinco assim, você que está com uma dorzinha nas costas, alguma coisa, sabe, de leve, experimenta dirigir, é onde te dói mais. E outro dia perguntei para um ortopedista, por que será que é? Ele falou, porque a tensão que te dá a dirigir, mesmo que seja craque, não é a tensão de você não saber dirigir, mas a tensão, você tem que mexer com muitas situações no trânsito, você tem que mudar de marcha, eventualmente, o automático, prestar atenção num lugar, prestar no outro. Então essa tensão, tudo mexe também com o seu sistema nervoso e as dores aparecem mais. Então sempre incomoda, você está com uma dor nas costas, para dirigir incomoda mais. Então, isso diz que se você amortecer tudo isso, você amortece os reflexos e você precisa ter reflexo no trânsito. E aí vem o trânsito seguro na preditiva, na preventiva. O bom motorista é aquele que se preocupa com o que vai acontecer com o outro também. Eu dirijo também pelo outro. Então, assim, tá no verde, eu estou de noite. Mas tá no verde, eu passo a 80 por hora no cruzamento, porque o outro tem que parar. Peraí, você está de noite, pode ser que o cara, quer dizer, não vai também tu parar no verde e ser abarroado por trás, mas passa com cuidado, entende? Porque ali do lado pode aparecer, quantas vezes não acontece uma moto passando no vermelho? Não pare, né? Reduz, não para, a turma fala, por exemplo, não, mas tem que ter piscando, porque eu não paro no vermelho de madrugada. O que é considerado madrugada? Até isso é uma dúvida de muita gente, a partir a partir das 11, meia-noite, a partir das 11, meia-noite é o período de madrugada, né? O período de madrugada até 4, 5 da manhã, depende muito de... Porque seria o período mesmo de passar a meia-noite e entrar no período até umas 3, 4 horas da manhã. Eu falo muito assim porque madrugada, se você trabalhar em empresa de ônibus, 4 horas da manhã você tem que estar com o ônibus lá para fazer as primeiras viagens, então depende muito do turno. Mas os semáforos, por exemplo, de madrugada, é o que a gente fala. Nunca pare no vermelho.
mas só passe no verde. Você fica falando, não estou entendendo, assim? não estou entendendo. Espera aí, como assim? Volta assim. Como? Como isso? É para que você seja o seguinte, você está vendo que está vermelho na frente de madrugada, não acelera que nem um louco de você ter que parar. Vai devagar aqui. Não anda na lateral das pistas aí para segurança, mais do que segurança viária. Segurança também nosso. Né? Não fica perto das calçadas, vai na pista do meio devagar. A hora que der o verde você passa. Prudência, né? Prudência, você dá o verde e passa. E aí você vai falar, mas não dá para piscar esses amarelos. Se piscar o amarelo... daí... Não, você passa de uma sinalização de regulamentação, que é o semáforo. Semáforo é regulamentação. Tá. E tudo de regulamentação multa. Quando você pisca o amarelo, você passa uma sinalização de advertência. E aí vale a regra anterior. A regra anterior é a preferencial de quem vem pela direita. Então, de repente, um cruzamento que está os dois piscando amarelo, você teria que dar preferencial para a direita. Porque se tiver uma batida, e às vezes essa direita não é a preferencial que você mora na cidade. Eu brinco, se você estiver descendo ali do Trujillo, que é de Sorocaba, você está na Afonso Vergueiro, você acha que Afonso Vergueiro é preferencial e quem desce do Trujillo está de sua direita. Você vai parar à noite, você vai parar para deixar ele passar? Não vai. Então, é difícil você fazer isso. Até porque na nossa cabeça, a que desce é uma secundária. Secundária. Né? E não deixa de ser. Você lembra disso também, quando a gente fala, você tem a de trânsito local, você tem a arterial, você tem a de trânsito rápido, etc. Então nós estamos falando que talvez Afonso Vergueiro, nesse exemplo nosso, seria uma arterial, e você tem ali uma coletora descendo, que ela é secundária à arterial. Mas não é essa a questão. Ela vem da direita, ela tem preferencial. Então, colocar o amarelo piscante em todos os cruzamentos de madrugada não é uma boa. Pode dar problemas depois até para interpretação. O bom é que você vá devagar. Então, por isso que eu falei, nunca pare no vermelho. Vá devagarzinho que você não precisa parar, mas só passe no verde. Espera dar o verde e você continua andando. Vá devagar. Na maior parte dos cruzamentos, à noite, você enxerga lá na frente. Mas é a mania da gente estar com pressa à noite, corre, chega lá, tem que parar. Exato. E para o poder público, aí tem uma outra ideia. A gente chegou a fazer em Sorocaba, não sei se hoje estão fazendo, mas você colocar um tempo mínimo de semáforo. Às vezes o semáforo fica programado para a semana inteira. Tá. E ele tem um tempo mínimo, que é de 12 a 13 segundos na técnica, para que ele funcione rapidamente à noite. Porque senão, se você, por exemplo, no horário de pico, um semáforo que não muda, ele vai, por exemplo, ficar naquele horário de pico lá, 20 segundos no vermelho, 20 no verde. Se está de madrugada, não passa ninguém. Então você forçosamente passa no vermelho. É claro que o semáforo aqui de Sorocaba, eu acho que funciona até hoje assim. Quando tem câmera multando nos semáforos, ela vai pegar a autuação, mas ela não faz a multa. Por conta de madrugada, do horário. Por causa do horário. E esse horário, eu já tive muitas Esse horário é 11, acho que é meia-noite, 11h30, porque 11 horas não deve ser. Por quê? Porque 11 horas tem muita saída da faculdade, tem muito movimento ainda no sentido. Mas deve ser da meia-noite até umas 5 da manhã. Tá. Entendeu? Pelo menos era assim, eu não sei agora, porque isso depende de cada poder público acertar. Tá. Mas com uma ideia, eu acho que seria interessante da meia-noite às 5, você pegar as atuações, fazer um serviço de educação se tiver problema, mas eu acho que a autuação aí pega um pouco demais. Não é por aí que nós vamos... Seria uma questão de segurança maior, mas eu não acho que isso daí também reflita tanto lá na frente. Entendi. E aí é bom, a gente perguntou aí, a gente já navegou por bastante coisa. Navegou, isso que eu estou falando, né? A gente pode navegar nas suas perguntas aí. Em que momento a gente percebe que a mobilidade urbana não significa apenas construir ruas e avenidas? Em todo momento. Mobilidade urbana, para você ter uma ideia, a primeira coisa da mobilidade urbana que a gente esquece, ou duas coisas que a gente esquece. Primeiro é o pedestre. Então eu não preciso construir ruas e avenidas, eu preciso fechar a rua para deixar pedestre. O primeiro na escala é o pedestre. Primeiro porque todos somos pedestres, até quando eu tenho carro, em algum momento nós somos pedestres. Antes de sermos motoristas, então, né? Exatamente, antes de sermos motoristas, antes de andarmos no transporte público e sermos usuários do transporte público, nós somos pedestres. Então o pedestre tem que ser muito bem cuidado. E cuidar de pedestre é fazer boa calçada, tratar, e de repente a gente não vê muito isso. Por quê? Porque na verdade a turma é aquela filosofia do carro. Vamos deixar tudo bom para o carro, vamos fluir o carro, né? Porque o pessoal compra carro, porque tem que vender carro, porque o país está enraizado no carro. E se a gente parar de vender carro, nós vamos ter um problema econômico sério no país. A gente já sabe, até em outros países também. Mas o mundo está mudando um pouco o seguinte, vamos tentar transportar o pessoal, pelo menos no dia a dia, porque depois usa o carro para passear, usa o carro para outro lazer, mas no dia a dia, quando você vai num lugar fixo, volta, tentar fazer com que o transporte público... Então, por isso, os sistemas de transporte têm que melhorar. Acho uma judiação que o país, por exemplo, invista muito pouco em trem.
né, ferrovia. Você vai fora em qualquer lugar, de cidade a cidade, e você faz maravilhosamente tudo de trem. E escolhe ainda. O trem piorzinho lá é o melhor que a gente já viu, que é o trem regional. Você anda com um trem bala, você anda com um trem rápido, tem mais devagar, e tudo organizado. E detalhe, tem trens que fora aqui, a gente pode ir para a Europa e a gente percebe muito lá, que é melhor que muito ônibus e mais luxuoso, enfim, tem, né? E você tem até classes, né, categoria que você pode escolher. Claro que aí nós estamos falando de cidade para cidade. Mas aí não vamos falar de cidade para cidade, vamos falar um pouco de trilho também, defender o pessoal que defende trilho. A cada esquina tem um metrô? Exatamente, você tem o metrô, vamos dizer que seja nas grandes cidades, porque o metrô hoje seria muito caro para você pensar em cidades médias. Tá. Mas nós tínhamos que ter São Paulo muito mais linha de metrô do que temos, né? Então o metrô parou de investir, depois tem um plano de investimento maior agora. Mas assim, podemos não fazer o metrô, mas podemos fazer um VLT, os bondes modernos, tudo quanto é lugar na Europa. Rio, né? No Rio agora começou, que foi feito por causa da Olimpíada, etc. Exato. O VLT. O VLT é sobre trilho, o investimento é maior, mas ele é muito mais sustentável, tem menos manobrabilidade, vamos dizer, que né, você não pode tirar dali um trilho, tem que passar nos corredores, tem que fazer linhas alimentadoras de micro-ônibus ou ônibus, trazer para as estações, quer dizer, tem que ter um planejamento de transporte. Certo. Não é só mudar a matriz energética para colocar alguma coisa elétrica, etc., e nem mudar, colocar trilho em vez de rua. Mas daí você consegue levar mais gente num corredor. É claro que tem que tirar espaço do carro, mas aí se você fizer a conta, vou fazer um exemplo para você quando foi feito o corredor de ônibus lateral, faixa exclusiva na 23 de maio em São Paulo. Tá. Se fizer a conta de quanto cabe em cada ônibus, em vez de tirar uma faixa para o ônibus da 23 de maio, eu teria que no mínimo tirar duas. Porque pegar a conta de quem anda no ônibus, agora a turma fala, não, mas o ônibus fica assim 5 minutos sem passar ninguém no corredor, de repente passa um ônibus lotado. Eu pergunto, mas quando você entra numa estação de metrô, fica passando metrô toda hora, você tem que esperar, de repente vem aquela baita composição, enche de gente, espera. Quer dizer, o corredor só está livre porque você tem que esperar. Então essa questão de dizer que não está lotado, não é, tem que ver o número de passageiros que atende ali. Então hoje uma linha do BRT, que é uma faixa que está totalmente preservada, a gente tem que pensar muito em olhar naquela faixa e falar assim, vou deixar a moto circular, vou deixar o carro circular, vou deixar outro circular, porque ninguém está circulando e está congestionando. É até legal só fazer um parênteses aqui, que eu acho que muita gente que está assistindo a gente, BRT é Bus Rapid Transit, Sim. né? É um veículo rápido aí de transporte. Exatamente. Às vezes a gente até estava perguntando, o que é BRT? BRT, né? na verdade, ele tem essa sigla, né? Bus Rapid Transit, mas ele funciona assim, a sigla representa um sistema de transporte. Tá. Um sistema que você tem uma linha principal tronco, que ela anda num corredor só dela, e ela é alimentada com linhas menores em terminais mais na periferia. Então, por exemplo, o nosso BRT tem linhas alimentadoras lá no Vitória Régia, que chega no Vitória Régia, né? Descarrega o pessoal e o pessoal vem mais rápido para o centro da cidade. E no corredor tem alguns pontos de ônibus que recebem linhas alimentadoras ou o pessoal na lateral que vai entrando dentro. Então, não é só, às vezes o pessoal fala BRT, como é Bus Rapid Transit, parece que é o ônibus que é rápido. Não, é um sistema. O nome é BRT, mas ele é um sistema tronco alimentado. Que na verdade, a turma fala, antigamente a gente falava de sistema tronco alimentado. Tá. O BRT, que tem uma sigla internacional, foi criado na década de 70 em Curitiba. Uau. Quer dizer, quem inventou o BRT, a gente não puxou de fora. Eles vieram aqui, por exemplo, Colômbia, veio copiar o sistema de Curitiba e depois montou o Transmilênio, que é um dos melhores BRTs do mundo, que fez melhor. Quer dizer, eu acho que a gente foi um bom professor, ou eles souberam copiar bem. Porque a gente fez exatamente, é um sistema nosso, que realmente foi copiado, o exterior faz. A Colômbia é um grande exemplo, que está agora implantando o metrô, mas tem um BRT que é o Transmilênio, o nome dele, que é fantástico, né? E leva uma lotação tremenda, leva a gente, por isso que está tendo que fazer, porque a Colômbia é um São Paulo, já tem que ter metrô, mas eles optaram por fazer isso, que era mais econômico na época. Mas é um sistema que funcionou em Curitiba, que é um sistema tronco alimentado, com terminais de bairro, e depois formou essa sigla BRT, que o mundo inteiro hoje funciona com o BRT, e a qualidade do BRT é legal, porque é como se fosse Olimpíada. Tem o BRT ouro, tem o BRT prata, tem o BRT bronze, na qualificação do ITDP, que é o Instituto Internacional de Transporte. Então, por exemplo, o BRT que pode na faixa exclusiva ter ultrapassagem de ônibus, que não é o nosso caso, piso elevado, tem uma série de coisas que deixa essa categoria
ouro no BRT. Quando é só faixa normal, etc., ela vai para prata, para bronze, não deixa de ser um bom sistema, mas a qualificação de qualidade do BRT é interessante. Aproveitando aí que você falou um pouco da Colômbia, eu vi aqui que você também teve uma experiência internacional em Puebla. Puebla, foi no México. No México, né? E quais foram os aprendizados aí aplicados nas cidades aqui brasileiras que você pode citar aqui Foi ao mesmo tempo foi muito legal e uma tremenda frustração, porque a gente estava estudando aqui e no fim a gente conseguiu colocar no exterior o que a gente não conseguia colocar no país ou em algumas cidades. Por exemplo, Sorocaba saiu o corredor de Puebla muito antes do BRT de Sorocaba, né? Vamos dizer 30 anos antes, e a gente foi projetar e eles fizeram o corredor lá. E depois eu voltei, depois de 10 anos, ver aquilo que a gente tinha planejado. Porque, na verdade, na época eu era bem novo e isso faz algum tempo. Foi numa empresa de São Paulo que convidou e eu acabei indo. E fui o cara responsável pelas pesquisas, etc. O meu chefe era um diretor de Curitiba, da URBS de Curitiba. Curitiba também tem uma URBS que não é o E, né? É URBS, não tem o E. Mas é a empresa que gerencia lá. É o URB mudo, URBS. E o Garrone foi meu chefe de lá, e o Garrone foi diretor da URBS na época, trabalhou com o pessoal de Curitiba, projetou o sistema lá, a parte de planejamento de Curitiba e foi. Então ele dava orientações, a gente fez toda a pesquisa para se formar um corredor exclusivo, fazer um sistema que nem chamava BRT naquela época ainda, mas um sistema tronco alimentado na cidade de Puebla, que fica a 80 quilômetros de... É uma cidade mais ou menos do tamanho de Campinas, é uma cidade grande. Um pouco maior que Sorocaba. Mas lá é completamente assim, não é pegar um sistema de ônibus para colocar um corredor. É o que eu falei, a gente tinha aqui organização de linhas, tomava conta para formar um corredor e não conseguia. Lá a gente foi que cada um tinha seu ônibus, tinha gente que tinha 5 ônibus, 10 ônibus, é micro-ônibus, não tem ponto de parada, para onde você der com a mão. Aí o cara pergunta para onde você vai, você fala, vou não sei aonde, eu te levo e põe junto. Eu peguei Kombi fazendo pesquisa com 17, 18 pessoas dentro de uma Kombi. Você tem uma ideia, que não tinha nem banco, a Kombi abre assim, todo mundo senta de qualquer jeito, na frente, é uma loucura. Então tinha que mudar tudo isso. E sem contar que, vamos lá, a estabilidade de uma Kombi já dá um receio então, aí, para você tirar tudo isso, imagine falar com o poder público, juntar esses empresários para formar uma empresa, tronco alimentado. Então não foi fácil, demorou mais de 10 anos para eles fazerem, mas eles conseguiram fazer com a associação desses empresários, etc. Conseguiram, depois que a gente foi embora, continuou com o próprio governo, né? A gente fez um projeto chamado Angelópolis, né? Que era a cidade dos anjos, que eles pegaram trânsito, transporte, mobilidade urbana. Então a gente foi uma empresa do Brasil que foi contratada, que é a Logit, né, que eu trabalhei pela Logit de São Paulo, que foi contratada, mas tinha uma empresa americana que tomava conta das empresas. Quem fez a pesquisa de origem e destino era uma empresa francesa. Então era um pool de empresas que eles abriram para fazer esse grande projeto na cidade de Puebla, que chamava Angelópolis, né, na cidade de Puebla. Então foi muito legal a experiência, assim, quer dizer, a gente foi para morar fora, teve o problema da língua, que embora seja espanhol, Quanto mas... tempo vocês ficaram? Não, eu fiquei acho que 6 meses, eu fiquei 3 meses direto, depois voltei mais 3 meses para o trabalho, deu quase um ano, a gente trabalhou quase mais do que um ano, depois aqui em São Paulo, etc. Mas lá direto, eu lembro que eu fiquei acho que 2 ou 3 meses direto. Voltei uma vez por mês aqui, voltei para o final do ano, e eu lembro que eu voltei logo depois do final do ano, passei o primeiro dia, vim no Natal, passei o final do ano e voltei para lá em janeiro para terminar o trabalho em março. Que legal. Então foi bacana, porque a gente é que mais fica, né? O Garrone, eu brinco, ele ficava lá 15 dias, dava informação e voltava para Curitiba. Mas depois, por curiosidade, se o Garrone estiver no YouTube, né? O Garrone, que é um grande amigo, depois ele voltou, quando a gente voltou embora, etc., ele foi lá e saiu com a família inteira. O Garrone tinha acho que 7, 8 filhos, ou até mais, não lembro bem. Ele foi com todo mundo, foi com a família, foi morar em Puebla para tomar conta da empresa. Abraçou mesmo Abraçou, o projeto, ficou. Eu cheguei a voltar depois de uns 5, 6 anos lá para fazer um curso de tarifa. Aí ele me contratou para algumas coisas. Mas assim, eu fui nas minhas férias aqui, eu já tinha voltado para a URBS, porque eu cheguei a sair da URBS. Eu fiquei esses 6 meses, 8 anos, esse tempo todo de 17 anos. Eu ainda era diretor na época do Adalberto. E aí eu pedi demissão, saí. E quando eu voltei na época do Paulo Mendes, eu voltei para cá, eu ia trabalhar em São Paulo, na SP Trans de São Paulo, tinha um projeto. Mas o Paulo Mendes, o Adalberto tinha saído, e o Paulo Mendes ligou em casa, era prefeito. Você não ia voltar porque ele estava precisando de coisa e tal, e estando por aqui, etc. Eu falei, bom, vou voltar um pouco, depois eu vejo o que vai fazer. E acabei voltando e acabei ficando aí mais um bom tempo. Que legal, Renato. Faz parte dessa história. É uma história bem bacana, né? E assim, falando um pouquinho mais sobre segurança viária, que é um desafio permanente que a gente tem aqui, né? Os principais fatores que comprometem a segurança viária atualmente, na sua opinião?
principais fatores é a educação. Educação, Se você for falar de um fator, a educação é uma situação completa. Educação e o respeito, mas eu estou falando de educação... Você acredita que é cultural também, cultural, porque tem 3 coisas, e isso você vai lembrar das minhas aulas, são 3 coisas. Tá. A gente fala em 3 Es da engenharia de tráfego, porque em inglês você vai falar engenharia, que é engineer, é E do mesmo jeito. Você vai falar aqui em education, é E do mesmo jeito, educação no português. E a terceira palavra, que no inglês é enforcement, que não dá para traduzir direito, a gente traduz, para que fique no mesmo E, a gente fala que é esforço legal, mas no fundo é fiscalização. Tá. Então o que você faz? Você tem que planejar bem, usar a engenharia de tráfego, planejar, construir bem as vias, etc., usar técnicas, semáforo, tudo que for de segurança viária. Educar o cidadão, educação, quer dizer para ele, você tem um código de trânsito, você tem que andar na tal velocidade, se você não andar você vai ser multado, etc. E a fiscalização, multar o cara que não faz. Então a turma fala às vezes, radar não é educativo, não. A educação está deste lado do triângulo. E não é um triângulo, você que é engenheiro, eu vou falar, não é um triângulo isósceles, é equilátero, tem 3 lados iguais. Não vai dizer que a engenharia é mais importante, a fiscalização. Os 3 são importantes. Complementares. Complementares. Então você tem que fazer uma boa engenharia, você tem que educar o cidadão e depois fiscalizar fortemente. Todo mundo que reduziu, o Japão muitos anos atrás reduziu, todo mundo, a Suécia, etc., e Suíça, todos os países que têm a visão zero de acidentes e conseguiu diminuir acidentes, conseguiu diminuir por ter uma fiscalização enérgica, entende? Quer dizer, assim, tinha até história que se você, por exemplo, atropelar uma criança, se você sair com o seu carro, tem uma criança sentada no Japão, na guia, e você atropelar ela, Deus o livre, acontecer alguma coisa, fatalidade... Você perdeu sua carta para sempre. Esqueça de dirigir, você não dirige mais. É um negócio assim absurdamente grave e rigoroso, que aí não adianta dar um jeitinho que vem para cá. Para que outros, serve até como exemplo. Tinha até um lance que hoje ia dar um assédio. Você imagina você sofrer alguma coisa no trânsito, parar uma van, levar você lá e você entrar na van na frente de todo mundo e começar a ter aula dentro da van para como é que você se comporta direito, etc. Entendeu? Tinha até casos assim no passado. Sim. Que hoje ia dar um assédio. Você imagina o cara ali na frente de todo mundo, os caras iam, o Brasil não ia funcionar desse jeito. Mas cada país tem a sua cultura, e você falou, e a nossa cultura é aceitar que nós temos sempre na família alguém que morreu em acidente de trânsito. Vê se pode um negócio desse. Quer dizer, vamos falar da cidade de Sorocaba, e sem crítica ao poder público, vamos falar mais ou menos. Uhum. Mas sem crítica nenhuma, nós estamos mais ou menos, passamos de 100, mas vamos dizer que a gente chega em 100. São 100 mortes por ano no trânsito. Viu? É no trânsito, eu não estou falando que a pessoa está com câncer, está com problema no coração, problema de saúde. No trânsito não dá. Como é que pode 100 mortes no trânsito? É muita coisa. Nós estamos falando, sei lá, de 7, 8, 9 por mês. Né? E aí pergunta, quanto deveria ser? Eu pergunto para você, Cris. Você fala, não, acho que 3, não, Renato, 3. Aí eu abro aquela porta e ponho ali a sua mãe, seu pai, seu irmão ali. Fala assim, podia ser esses 3? Não, aí você fala, não, esses 3 não. Esse 3 Então o ideal, você falou, é 0. E nós estamos lutando para em 10 anos diminuir 50. Veja bem, nós estamos lutando para chegar em 2030. E eu vim aqui falar para você, olha, atingimos a meta 10-0, esses brasileiros são fantásticos. Nós vamos matar só 16 mil naquele ano. É um negócio fora do comum. Por exemplo, se um daqueles 16 mil for seu parente, seu amigo... Exatamente. Por exemplo, vamos dizer que eu coloquei um número, não por ser Sorocaba, porque nosso Sorocaba também está junto com... De exemplo, vamos dizer que seja 100. E é um número real de Sorocaba, que são 100 por ano. Tá. Eu vou falar para você, em 2030 eu vou vir aqui fazer uma pesquisa para você e vou comemorar. Você porque em vez de 100 mil? Não, 100 pessoas. Tá. 100 pessoas. São 35 mil por ano no Brasil. Tá. Né? Deu 37 mil, fechamos em 2020 com 32. Okay. São 100 pessoas, 100 pessoas. Caberia num ônibus, 100 pessoas. Mas aí eu falo para você, quando chegar em 2030, você vai me fazer uma entrevista comigo, eu vim aqui comemorar daqui 4 anos, e vou falar para você, conseguimos. Em vez de 100, estamos matando 50. Como assim? E é a maior vitória que nós podemos, porque nós só temos assim, nós estávamos em 80, 80 e pouco, 90, fomos para 130 e pouco, caímos, e aí parece que a gente não sai do 100. Tá. Então a gente precisa ter alguma noção, não dá para aceitar. Veja bem, se você tem um acidente, pergunto, no Brasil em geral, porque aqui nós estamos falando de Sorocaba, tudo bem, Sorocaba é pequeno, é grande, mas é pequeno em relação ao Brasil. Vamos voltar para o Brasil então. Quando você tem um acidente, hoje, a média, nós estamos aqui já há algum tempo,
A gente já passou aí 45 minutos, vamos dizer. Tá. No mínimo, no Brasil, a estatística é a cada 15 minutos morre uma pessoa no trânsito. Uau, é muito alto esse Eu, quando eu dou aula, né? quando eu estou dando aula de umas 2 horas, eu falo, nós já matamos 6 ou 7 aqui. O que nós vamos fazer dentro da engenharia de tráfego para tentar economizar um? Se for um, eu falando um, é uma vida. Qual então, é a veja bem. conscientização disso? Talvez não A gente seria aceita lá, isso. lá na infância, começar Também. já... Também, eu começar lá na infância. Lá, né? Já ter aulas assim, olha... Exatamente, uma aula que teria que ter, que a turma vai falar, mas parece... Não é bobagem, é você ensinar quanto isso dá vantagem. Isso cultura, é cultural. Cultura, né? A pessoa tem que falar, quer dizer, tem que a criança falar pro pai lá, não pega o celular, pai, você não está usando o cinto. Porque, celular... O uso do cinto de segurança, é fantástico para você evitar, quer dizer, na batida você tem menos gravidade e até, né, não evita o acidente, mas ele é importante. Reduz o impacto, né? Exatamente. O tempo de atendimento, que nós temos um serviço muito bom de SAMU e de resgate, que antigamente não tinha, demorava, hoje o tempo de atendimento é super rápido, porque tem o seguinte também, quando a gente fala em 32 mil, é meio complicado, porque as polícias não consideram a pessoa que morreu se não morreu no local. Então lá, morreu. Se foi socorrido, o DataSUS, por teoria, considera até 30 dias. Faz a checagem de dados se morreu no hospital por causa do acidente. Mas okay. Se ficar muito tempo, cruza a informação. De repente teve uma hemorragia aqui, demora mais, depois de 2 meses morreu. Saiu fora da estatística, saiu fora dos 32. Entendi. Então, e eles também pegam um pouquinho do DPVAT, que seria o seguro que você tem direito quando tem alguma vítima, etc. Mas daí tem gente que fala que se usa muito DPVAT indevido. Então, tem um outro problema também na segurança viária. As estatísticas do Brasil são uma coisa assim que não, cada um faz de um jeito. O DataSUS melhorou muito. No estado de São Paulo tem o tal do InfoSiga, que é uma... InfoSiga você entra aqui para quem está nos escutando, entra no InfoSiga, no Google, vai encontrar no Detran de São Paulo as estatísticas de cada cidade, Sorocaba, por mês, quanto foi vítima, quanto foi sinistro de trânsito, porque a gente não fala mais, a gente está falando muito em acidente aqui, porque eu sou das antigas, mas o pessoal, Campestrini, etc., que é o pessoal dos novos que estão por aí, até na aula é um vício da gente, a gente não fala mais em acidente, a gente fala em sinistro, entendeu? Porque tudo pode ser evitável, qualquer acidente poderia ser evitável, então é um sinistro de trânsito. Se você pensar bem, você fala, não, mas eu saí e um raio caiu na minha cabeça, você vai falar, se você tiver raio, você não vai andar na rua, você vai se proteger. Então, se você pensar mesmo, né? Um avião caiu, que eu estava aí, um avião caiu de cima, não é assim que funciona. Então, no trânsito, 99% pode ser evitado. Sempre é um problema do uso do celular, sempre é um problema da velocidade, do alcoolismo aliado. Certo? Esses são os piores problemas. Então você pergunta, qual é o problema? É a educação e a cultura do cidadão. Nós estamos acostumados a... Primeiro que a gente adora carro, né? Mais do que outro país. Então a gente adora carro, a gente adora correr no carro e de repente não pode andar, pode ver, nas vias da cidade. Sorocaba não tem via que você pode andar mais do que 70 por hora. Nenhuma. Não. A marginal é 70 é o máximo. E tem vias em São Paulo que você não pode andar mais do que 60. E na Alemanha que tem aquelas autobans que não tem limite, né? Tem limite, porque daí ela está projetada para isso. Ela está projetada. Você está andando lá, assim, de repente, é um vulto. Você fala, nossa, o que foi aquilo? Foi um carro que passou. E pode ver que você não vê entradas. Por exemplo, aqui, você vai numa Castelo Branco. De repente, você olha à direita, tem uma estradezinha de terra que sai e entra na Castelo. De uma chácara qualquer. Exato. Lá não existe, lá é toda fechada. Ou seja, para você andar nessa velocidade, você tem que ter carros. Bom, a Alemanha, o problema da Alemanha é que não tem carro bom. Quer dizer, não tem Volvo, Mercedes, tudo que você... Não, o problema é que o Volvo é sueco. Eu falei do Volvo sueco, mas você está falando em Mercedes-Benz, em Audi, todas as grandes marcas do BMW são todas da Alemanha, né? Exato. Mas assim, eu acho que a segurança que você falou, voltando agora, falando mais sério, é a educação e a conscientização do cidadão. Quer dizer, não sei por que nós temos a gente está acostumado a achar que morrer no trânsito tudo bem. E a gente só fica impressionado assim. O avião tem um acidente lá em Congonhas, se arrebenta lá como um tempo atrás, se arrebentou lá, pegou fogo, matou 150. Pô, legal. Ou quando é um dia de acidente de trânsito no Brasil. Só que como morre um lá na Bahia, morre um aqui em Porto Alegre, morre um a cada 15 minutos, mas não é todo mundo aqui em Sorocaba que você está vendo. Não. Você não está sabendo, vai pingando. Quando é tudo num lugar só, chama atenção e tudo mais. Mas o pessoal não... Você sabe quando começou a pandemia, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Eu estava dando aula na pós-graduação da Unip para psicólogos e psicólogas, porque eles fazem um curso que tem que dar introdução à engenharia de trânsito, porque eles
vão tirar aquele certificado para poder fazer psicotécnico, etc. E estava começando a pandemia. E eu até quando estava começando a pandemia, a gente não sabia onde que ia dar. E eu estava dando aula, eu pus a estatística de trânsito com as mortes da pandemia. E a estatística de trânsito estava ganhando muito. Pena que depois aumentou de tal maneira que ultrapassou, né? Porque daí ficou um negócio assim, depois eu tive a oportunidade de continuar dando as aulas e falei que o negócio ficou até ruim, porque as aulas cancelaram, voltou, eu tinha o WhatsApp de cada um, até pedi desculpa, porque tudo que acontece, né? A gente, na verdade, sem fazer nenhuma comparação à pandemia anterior, nós temos uma pandemia no trânsito. E tem mais uma, se a gente consertar o trânsito, a gente conserta o sistema de saúde nacional. Aí você vai falar... Mas é que está tudo interligado. Mas sabe por quê? Porque 50% dos leitos hospitalares está sendo usada para gente acidentada de trânsito. Então, se você resolve acidente de trânsito, você libera 50%. Se liberar 50% dos leitos, você resolve o problema de saúde, porque, poxa, tá lotado. Já pensou 50% livre? Claro que nós não vamos conseguir, mas tudo que você diminuir um pouco vai melhorar. E você falou uma coisa aqui tão simples que, às vezes, a gente parar para pensar no simples, Renato, não é? Então, no simples assim... Simples assim, sim, vamos investir na conscientização. E assim, além da conscientização, como que a engenharia poderia apresentar melhores resultados nessa segurança aí, na redução de acidentes? Esse você falou muito bem, essa é a nova filosofia. A filosofia nós temos um plano nacional de redução de acidentes e lesados no trânsito, chama-se Penatrans, que tem assim 6 eixos. Eu vou fazer um podcast só para isso, mas são 6 eixos com mais de 50 até 70 itens nesses 6 pilares. Já fica oficial o convite para o Renato para falar sobre o Penatrans. Sobre isso, tá? Mas seria um plano nacional de segurança. Esse plano nacional de segurança, você estava falando da engenharia. Ele tem dentro dele a visão zero de acidente, que é a visão europeia, a visão da Suécia, etc., a visão zero. A visão zero de acidente, ela deixa claro o seguinte, que nós como seres humanos cometemos falhas. Então como a gente comete falha, porque a gente é humano, claro, então joga um pouco para a engenharia e deixa os engenheiros também culpados, no sentido de projetarem bem vias, etc. E pode ser uma verdade, porque veja bem, quando eu falo engenheiros projetar, eu não estou falando só engenheiro de tráfego. No próprio Penatrans fala sobre a segurança veicular. Então, se eu estou projetando um carro, eu tenho que projetar... Mecânico. Exatamente, eu tenho que projetar como engenharia, eu tenho que saber a ABS, a aerodinâmica, a ABS ajuda demais, a aerodinâmica, etc. É claro que depois você vai falar, mas tem educação que o cara está andando com pneu careca, o cara não faz revisão no carro. Tudo bem, tem a parte do condutor, que é uma parte super importante. Mas vamos pensar assim... Então tem essa engenharia, a parte de semáforo, facilitar, entendeu? Se o semáforo estiver bem dimensionado, você não tem tendência a passar no vermelho. As sobrelevações da via, que aí vem em projeto, quer dizer, você faz uma curva para a direita, de repente a pista está inclinada para a esquerda. Força tangente, força centrífuga, vai te jogar para fora. Vai. O nível... E aí você... Exatamente, você não consegue corrigir. Exato. Mas você está com uma velocidade um pouquinho maior. Então diminui a velocidade da via, que é a sinalização, onde os engenheiros de tráfego têm que fazer. Então, se todo mundo fazer um papel, você tem agora 3 entes, que não é mais engenharia e fiscalização. Você tem veículo, via e condutor. Veículo, via e condutor. A via, o conceito maior de via, além de ser a via normal, é meio ambiente também, tá? Entra aqui na via. Mas o veículo tem que ser bem feito, a via tem que ser bem projetada e o condutor bem educado. Pronto, são 3 também num triângulo, fora aqueles 3 E's da engenharia, esses 3 funcionando bem, tá tranquilo. Porque antigamente a visão anterior é que o condutor tem 99% de culpa. O veículo não tem culpa nenhuma e a via não tem culpa nenhuma. Isso é uma mentira. Então, o que está mudando dessa visão é que todos têm uma responsabilidade. Né? Embora sobre para o condutor depois, é ele que é a pecinha que está atrás do carro, é ele que está ali, mas sobra, exatamente, no fim, mas que tudo funcione em harmonia nesses 3 entes. E agora, uma outra questão. Como a tecnologia, monitoramento eletrônico, sistemas inteligentes de tráfego, como que é a sua visão? Eles têm cumprido o papel? Tem, está faltando implementação da tecnologia. Me parece assim, sem nenhuma crítica também, mas os municípios, por até falta de verba, etc., deixam o sistema de mobilidade um pouco em segundo plano. E aí eu tenho que dar o braço a torcer, se deixar em segundo plano, porque está aplicando em educação, está aplicando em saúde, fazer o quê? Tem que aplicar um antigo político aí
muito famoso, falava que governar é escolher prioridades. Puxa, se é prioridade não dá nem para escolher, mas você tem que escolher entre prioridades, o que fica difícil. Então esse é o que os governos, que os prefeitos têm que fazer às vezes com um orçamento curto. Mas a tecnologia ajuda muito. Por exemplo, o sistema é inteligente de semáforos, onde você automaticamente vê o fluxo e pode ser calculado automático. E nem falo em alguns carros. Por exemplo, tem um carro da Volvo que se o sistema de semáforo for na mesma tecnologia, porque tem que conversar, os IPs da vida, coisa de informática. No painel da Volvo tem o contador de quanto tempo o semáforo, não precisa ficar no semáforo lá na frente. Ele tem no painel o contador, se a central estiver ligada com ele. Então, essa tecnologia tem um monte de tecnologia. A tecnologia que eu estou falando não é ter o contador lá. Eu até sou meio contra aquele contador, porque aquilo lá pode dar mais acidentes. Mas você fazer o verde ficar na proporção ideal, conforme o fluxo da via, e que você tenha em vias de mão única, aquela, vamos dizer, a onda verde que a gente chama, quer dizer, vai abrindo sequencialmente, tudo isso é uma técnica de engenharia de tráfego que dá para ser aplicado. Não necessariamente as prefeituras precisam ter o profissional de engenharia de tráfego lá dentro contratado. Eles podem simplesmente fazer um contrato, né, e contratar um profissional que faça um serviço. A gente contratou muito na Urbis, gente que vinha, câmeras para fazer contagem de fluxo, né? A gente não tem esse equipamento, então a gente contrata, faz. Tanto é que ali na Praça Lions, há muito tempo atrás, que era muito... Praça Lions, um pouco antes aqui, na Dom Tadeu Strunk, ali no comecinho da Marginal, quando chega de Votorantim, desce da rodoviária, que vem da Vila Hortência, aquilo era um negócio que não se andava, ficava uma fila até o ginásio de esporte. A gente contratou uma empresa de fora que fez todo aquele arranjo semafórico na época. O outro que teve que fazer na Coronel Cavaleiros, porque a gente formou o Terminal São Paulo, saía muito ônibus. Então ali descia da Coronel Cavaleiros, vinha também aquele semáforo. Às vezes, mesmo que você fala, poxa, mas você já dava aula na faculdade, sabe disso. Legal, porque eu tinha... Como presidente, fica duro a gente usar na técnica, mas eu descia lá na técnica para olhar, mas é interessante porque vem gente de fora, soma, a gente não sabe tudo, a gente aprende muito e pode avaliar o trabalho feito, entendeu? Aí, esse é uma vantagem. Então, eu acho que a prefeitura devia ter 1 ou 2 profissionais, né? Ou até mais, diz que Jundiaí tem mais de 10 engenheiros de tráfego lá, podia ter mais gente e contratar gente de fora e fazer. Estou puxando a sardinha para a mobilidade, já falei que se tiver dinheiro para isso. Tem muita coisa simples para se fazer. Por exemplo, faixa exclusiva de ônibus em municípios menores. Não é o caso de Sorocaba, que tem até BRT já. Mas uma faixa de ônibus em município menor ajuda muito a mobilidade, facilita, diminui o tempo de viagem. Diminuindo o tempo de viagem, diminui a frota de transporte, diminui o número de motorista e pode baratear a tarifa. Ou diminuir o custo da tarifa. Você já entrou num próximo item. No próximo item. Para falar sobre a tarifa do ônibus, enfim. A tarifa zero, que todo mundo quer colocar a tarifa zero. Né? É que assim, o ônibus ainda é o principal eixo, né? Da mobilidade urbana. O eixo, o ônibus, assim, vamos dizer, o transporte coletivo. Você pode ser uma van, você pode ser um ônibus, pode ser um trem, você pode ser um VLT, um BRT, o que for. Mas ele é coletivamente e não individual. Então, por exemplo, você vai falar individual. Mas então e o carro autônomo? O carro autônomo não tem nada a ver, ele vai mexer com a parte energética. Mas em matéria de mobilidade urbana, ele vai ocupar o mesmo espaço do que um carro comum. Só que em vez de você dirigir, você vai do lado, ele vai dirigir sozinho. Então, em matéria de mobilidade urbana, o que muda é você passar do individual para o coletivo. Né? Você ajuda muito a passar para o coletivo. E como que funciona, né, o valor pago das tarifas? Né, a gente tem aí os principais componentes do custo operacional. Quais são os principais componentes da tarifa do transporte? Isso, de um sistema de ônibus, por exemplo. Por exemplo, você vai fazer a tarifa. Basicamente, a tarifa é o seguinte. Se a tarifa for R$5, você pega tudo que custa, e eu já vou falar tudo o que custa, e divide pelo número de passageiro. Tem uma continha no passageiro, porque você tem que descontar quem paga 50%. Por exemplo, se eu tenho 10 estudantes e ele paga 50%, eu tenho que considerar só 5. E tem os idosos também, né? Que não se eu tenho 50 idosos, na hora da conta eu ponho 0. Porque eu não posso considerar. Ele, economicamente, eu tenho que considerar que ele está lá dentro do ônibus, ele toma espaço, então na frequência do ônibus, operacionalmente eu considero, mas economicamente eu não posso considerar. Então eu pego o custo total e divido por esses passageiros pagantes. E aí, essa conta, por exemplo, se uma cidade tem 5 de tarifa, essa conta vai dar 5. Eu vou dividir nessa 100 mil por 20 mil, vai dar 5 a tarifa individualizada de cada um. Agora, o que é esse custo total? Ele divide basicamente em custo variável e fixo. Variável são todos os custos que dependem da quilometragem, óleo diesel,
lubrificante, pneu, peça acessória, etc. E os custos fixos, que pesa mais, pesa 70% da tarifa às vezes, é salário de motorista, salário de mecânico, peça acessório, almoxarifado, instalações, remuneração e depreciação dos veículos, porque você tem que depreciar e remunerar o capital. O cara comprou um monte de veículo hoje custa 350 mil, 400 mil, um ônibus comum, aí, um articulado BRT custa mais de R$1 milhão, entendeu? Então é um negócio assim, absurdamente 700 mil, 800 mil. Ele vai fazer esse investimento alto, né? muito alto. Não tinha ideia. Assim. Ele vai fazer esse investimento, a hora que ele for fazer esse investimento, ele tem que, o poder público, via tarifa, um pedacinho da tarifa, tem que pagar a depreciação, quer dizer, o gasto desse ônibus, né? Claro que não é 100%, fica um pouquinho, porque quando ele estiver velho, o empresário vai ficar com ele para vender, e a remuneração do capital dele, porque ele está pegando como se isso ele tivesse aplicado, não é uma aplicação que ele vai ganhar, mas uma aplicação normal. 12% ao ano, 8%, 10%, depende muito de como é que é feito. Tem uma planilha tarifária que calcula tudo isso. Então você levanta todos os custos, faz numa planilha. Essa planilha ideal é que fique aberta ao poder público, para o poder público saber como é que é feito esse cálculo e discutir. Nós participamos, eu tive também, quando eu tive por isso que é membro do conselho da ANTP, a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, a gente que foi, eu era presidente do Fórum Nacional, quando a gente bolou para reformular e fazer a nova planilha de 2017. Porque essa planilha foi criada pelo GEIPOT, que era um grupo de planejamento de trabalho, em 1983, a primeira planilha. Teve uma versão em 86, outra em 88, 92, e depois ficou parado ela e foi feita essa planilha que todos os municípios usam. E aí os municípios estavam querendo reavaliar, a ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte, abraçou para ela, fez um grupo de trabalho com o pessoal de poder público, o pessoal de empresas de ônibus, montou um grupo, contratou uma consultora e montou essa nova planilha de 2017. Na verdade foi 2013, foi tomada a decisão, ficou estudando até 2017 lançou. Então muitos municípios usam essa planilha da ANTP de 2017. Quem tiver curiosidade, inclusive, pode entrar no site da ANTP e dá para dar até o download da planilha. Você puxa em Excel e pode brincar com valores ali, vai dar tarifa, vai dar custo quilômetro, vai dar uma série de coisas. E é possível, assim, oferecer tarifas mais acessíveis sem comprometer a qualidade do serviço? Pode, porque se você tiver uma boa fiscalização, como eu falei, boa gente no poder público, e o que agora mudou um pouquinho, eu falei para você que eu ia falar da lei, chegou a hora seguinte, agora dia 13 de junho, foi aprovado a lei, era um projeto de lei, foi aprovada a lei 15.432. Tá. E de 13 de junho, é o marco regulatório do transporte. Ela veio melhorar a lei 12.587 de 2012, que também não é muito velha, 2012 está por aí, estão falando de 14 anos. Assim, exatamente. Exato. Essa lei, desde 2021, 2022, estava tramitando, saiu só agora em 2026. Que mexe um pouquinho, mas o fundamental que está na lei são duas coisas. Primeiro, separar a tarifa que o usuário paga do que o empresário recebe. Significa que a gente está... Lá na lei de 2012 já era permitido isso, mas agora está mais claro. Ou seja, a tarifa de remuneração que eu pago para o empresário não tem que ser essa mesma. Eu posso cobrar R$2 do cidadão e depois para o empresário pagar 6 por passageiro. Eu ponho mais 4 de subsídio. Pego o dinheiro que vem dos impostos geral e jogo subsídio. Entendi. Antigamente isso estava assim, está ajudando o empresário, ele tem que ter o risco do negócio. Não, hoje está assim, quanto custa para ter um sistema bom? Custa R$6, mas 6 é muito para a população pagar. Então vamos pôr a população pagar 2, o poder público põe 4. Subsidia. Quando você fala poder público põe 4, de onde ele tira esse 4? De todo mundo. Porque hoje a filosofia interessante do transporte é pagar o transporte não só quem usa, mas quem se beneficia dele. Aí você fala, mas como? Espera um pouquinho, você não tem uma faxineira, você não tem um empregado, você não vai no hospital, tem uma enfermeira, todo mundo se beneficia. Isso, é uma rede. É uma rede, quer dizer, todo mundo tem que fazer. Eu pergunto para você, você paga a taxa de lixo na sua casa no IPTU. Aí você vai viajar um mês, fica 2 meses nos Estados Unidos. Você vai voltar e fala assim, não quero pagar agora, 2 meses que eu vou ao IPTU. Não usei. Não usou, mas está passando na sua porta, não é isso? Exato. Então, o sistema foi garantido. Assim como os empresários garantem a qualidade e manutenção dos veículos. Dos veículos. Agora, tem que estar fiscalizando. Se você põe o empresário lá e não fiscaliza, não estou falando que ele vai fazer maldade, mas é claro que ele vai colocar menos ônibus, etc., porque é claro, ele vai tirar um pouco, ainda mais depois da pandemia, que todo mundo teve que operar, não teve dinheiro, e a tarifa não aumenta, e você não aumenta nem os 2 daqui, mas também não aumenta os 4 daqui. Então, a discussão interna da prefeitura é quanto custa esse sistema para ele ser bom para todos os lados. Sim. Né?
E o que mais pesa é o seguinte, vem alguém, olha e fala assim, mas tem um lucro embutido nisso. Esse é serviço público, não pode ter lucro, viu? Mas é o empresário que está vendo. Eu já falei para você que custa quase 1 milhão cada articulado. Então, a discussão maior, e a gente vive com isso, faz 20 anos que eu vivo com isso, é o pessoal falar o seguinte, como é que pode um serviço público ter lucro? Não tem que ser prestado pelo poder público. Só que, veja bem, hoje quase nenhuma cidade, nem sei se Porto Alegre é Carris está operando ônibus, mas nenhuma cidade mais opera ônibus por si próprio. Está sempre hoje sob concessão o empresário que opera, porque é muito investimento. Tem hoje aí uma cidade brasileira que a gente pode falar que melhor se tem mobilidade urbana, onde a tarifa funciona, que é exemplo aqui no Brasil? Sorocaba, por exemplo. Falar de Sorocaba. É sempre assim. Por que eu brinquei com Sorocaba? Porque os sorocabanos que estão mais escutando, quem está de fora vai falar, vem viver em Sorocaba, Sorocaba tem o melhor sistema, etc. Vem para Sorocaba. Por que eu falo? É claro, a gente trabalhou muito tempo aqui, a gente sabe, a gente tem um monte de defeitos, tem um monte de qualidade, quer dizer, o nosso BRT também é bom, muita gente vem visitar, etc. Agora, a cidade que ficou conhecida como sistema de mobilidade foi Curitiba. Tá. Curitiba mudou naquela década, depois de 70, 80, 90, ela mudou a cara. Agora, não pense que você vai chegar em Curitiba e perguntar para o cidadão, e o cidadão vai falar, não, tá bom, o ônibus vai estar lotado, no mundo inteiro o ônibus está lotado na hora de pico, porque não tem como você ir sentadinho, só se for, vai lotar, porque é o pico. Aí tem uma outra questão também de planejamento urbano, de você diluir o pico. Tá. De você tentar, e é a coisa mais difícil que tem, porque você tem que fazer escalonamento de horários. Então, todo mundo entra às 7 horas, 8 horas. Pode ver que banco já abre depois, fecha antes. Já tem uma escola, mas todo mundo tem aquele horário. É duro, porque se o comércio fechar às 8, 9 horas, quem estuda à noite, como é que sai? Não pode trabalhar. Então, não é muito fácil esse problema, mas se você diluir o pico, você dilui o congestionamento e você diluindo o horário de pico, tem que ter menos ônibus concentrado. Menos ônibus, menos motorista, mais barato o sistema. Então, não é só a planilha tarifária que eu pedi para o pessoal baixar, que o pessoal vai baixar, vai brincar, não é só um número. Ali é um número, uma brincadeira. Sim. Mas dentro daquela planilha você tem que colocar passageiros, tem que colocar quilometragem, etc. Então, o que eu falei para você, a tarifa é um mal necessário. O que a gente não pode deixar é fazer o seguinte, saúde no Brasil é de graça, mas a gente não confia muito, tem plano médico. Aí a educação é de graça, e é mesmo. Se quiser colocar seu filho, mas não é muito boa, então vou pôr na escola particular. Se a gente for para o caminho, que o ônibus vai virar de graça, mas também não vai ser muito boa, você tem que pagar o particular, é mais um serviço que não vai funcionar. Então, por isso que você pergunta, será que a gratuidade não vamos colocar? E eu posso falar, porque eu sou da época de estudar em escola pública, no famoso Estadão daqui de Sorocaba, que virou, e que era melhor, ou pelo menos melhor do que as particulares, entre outras, referência. Então, eu acho que é o seguinte, não podemos deixar que isso aconteça. E esse novo marco regulatório que agora eu vou pegar, tem uma coisa que diz claro ali. As concessões de transporte têm que fazer a remuneração ligada à qualidade do serviço. Pelo menos está lá no marco regulatório. Tá. E isso é bacana porque o sistema de BRT em Sorocaba, e aí que entra a nossa fiscalizadora agora, a empresa de São Paulo, que eu estou gerenciando para eles têm até 7% da remuneração do BRT, eles podem perder em qualidade. Então, veja bem, eles correm atrás para melhorar abrigo, para melhorar pavimento, pode ver que não tem buraco no BRT, etc. Por quê? Porque a gente faz um levantamento mensal de quase 400 itens, metade de infraestrutura, piso, pavimentação, etc., e metade de operação. Atraso de horários, não cumprimento de horários, e eles têm que chegar numa nota. As notas deles são sempre 9,98, 9,78. Por quê? Porque se eles têm nota 5, eles perdem, nota 5 é 50%, eles perdem 3,5% da remuneração. Uau. E quando a gente fala 3,5% da remuneração, viu? É escalonável. Viu? Né? Nós estamos falando, quando a gente fala em 0,02%, é 20 mil, 30 mil. Quer dizer, quando eu falo isso, é alguns 200 mil reais, porque é muito caro. Para você ter uma ideia, assim, por baixo, eu não sei porque eu não estou mais no poder público, mas como a gente está acompanhando custos, eu calculo que nós gastamos 35 milhões por mês custo do sistema de transporte de Sorocaba. Né? 35 milhões, vai por mais de 420 milhões por anual. Tudo bem, nós estamos falando, peraí, nós estamos falando 420 milhões, nosso orçamento é de 6 bi, né? Então isso dá 7, 8%, mas é 7, 8% de todo o orçamento que entra em tudo na prefeitura, né? Então, outra questão que não entrou na lei, que a turma gostaria, o poder público, com orçamento municipal, tem por obrigação gastar 15% com a saúde e 25% com a educação. Obrigação do orçamento. E eles queriam colocar um percentual para a mobilidade.
mas eles acharam que nessa ocasião, que também está tudo mais ou menos em crise, ele iria amarrar o governo de tal maneira, por exemplo, 5%, 7%, ia amarrar e talvez ia engessar, então isso foi tirado do marco legal, então não tem. Eles acham que tem que ter o subsídio, tem que ajudar, não pode ter que ter tarifa módica, tarifa que a população pode pagar, mas não tem nenhuma obrigação do orçamento. Mas no caso, por exemplo, para Sorocaba, se tivesse tarifa zero, seria em torno de 7%, 8%, eu calculo, próximo de 10% do orçamento, 10% seria 600 mil, acho que um pouquinho menos, 8% a 9% do orçamento, teria que gastar para colocar. Acho que não tem gasto para isso, porque é muito dinheiro, entendeu? Nós estamos falando em 420 milhões por ano. É muito dinheiro, né? E o Sorocaba já subsidia, eu acredito que de 65% a 70%. Dos 35 milhões, Sorocaba deve colocar do orçamento 25 milhões. Pode ver que ficou congelada a tarifa um tempo, agora liberou mais um pouco, voltou de estudante. Então, tudo isso, para ter uma tarifa de 4,10 ainda num sistema que custa, eu acho que essa tarifa de 4,10, quer dizer, deve custar muito mais que isso, porque foi feito o BRT, etc. Dos 35 milhões, Sorocaba deve colocar em torno de 25 milhões no sistema. Ou seja, está no caminho certo porque está subsidiando o sistema. E o sistema, assim, quem mora na cidade só pode comparar quando vê o outro. Por exemplo, o cara só pega aquela linha naquele dia. Se aquela linha é a vida dele, então ele pode comprar o transporte ali, fica duro falar, é bom? Ele vai falar, não é bom, atrasa, o ônibus é velho, né? Quem usava ônibus e está usando o BRT, eu tenho, por exemplo, uma faxineira em casa, secretária nossa faz muito tempo, ela mora lá no Vitória Régia. Eu moro aqui em Votorantim, aqui embaixo, aqui na região do Esplanada, Parque Esplanada. Resultado, ela vem agora, ela sobe lá no Vitória Régia e vem com um ônibus só direto, desce aqui. E depois anda uns 4, 5 quarteirões e está em casa. Ou seja, ela ganhou no mínimo meia hora. Ela ganhou meia hora do quê? De sono, com a família, de percurso. Não precisou descer. Exato. Exatamente. Então, para essa pessoa, ela considera... Agora, aquela pessoa que mora numa alimentadora e não pega o BRT, porque não precisa no dia a dia, ela fala, esse BRT para mim não melhorou nada. Só vai melhorar quando se ele precisar sair para um outro destino, né? Mas isso é normal. Por isso que eu estou falando, o cidadão que usa a sua origem e destino, ele compara aquela vida, né? Ele não tem como... Nós que estamos... Se ele levava meia hora, agora ele está levando 50 minutos, ele vai comparar com antes. Mas se ele levava meia hora, agora ele leva 25, 20 minutos, é uma redução. Por isso que eu estou falando hoje, que eu estou mais de 10 anos fora do poder público, eu fico à vontade para falar. Não é na minha época, não é hoje que eu posso falar. Como a gente conhece muito sistema de transporte, a gente pode falar que o sistema de transporte de Sorocaba é bom. É a sua vida, né, Renato? Não, é bom, respira. porque a gente fez aquilo, mas a gente está sabendo hoje mesmo. Olha bem, fiz uma reunião de manhã com o pessoal de Rondônia. Eu esqueci o nome da cidade, mas de Rondônia lá. E estavam querendo saber a questão de tarifa, a gente fez uma online lá. Então eu fico falando, pô, é completamente fora, né? A gente não dá nem para o custo, por exemplo, eles têm que levantar lá, porque o motorista lá ganha muito menos do que o pessoal da Sudeste, etc. Cada um tem sua característica. Mas eu vejo as dificuldades dele. Então, comparando cada município, o Estado de São Paulo está muito bem servido de ônibus. Os sistemas de transportes do Estado de São Paulo é muito bom. E Sorocaba é um dos melhores. Legal. A gente já vai caminhando para o fim. E para fechar esse assunto aqui de mobilidade sustentável, cidades do futuro, se você pudesse recomendar 3 prioridades para os gestores públicos brasileiros, quais seriam? 3 prioridades, então vamos lá. Primeiro é seriedade. Seriedade com a coisa pública, quer dizer, seriedade com o dinheiro público. Eu ia colocar até a segunda, que seria os valores, então vou tirar a seriedade e colocar valores daqueles mais básicos, aí entra ética, seriedade, moral, tudo mais, então vou tirar a seriedade e colocar valores, que é mais abrangente, né? Vou falar uma para puxar um pouquinho, se aportar um pouco de técnica. Nós estamos fazendo muita política e eu acho que os técnicos estão aí que podem, muito engenheiro, mais planejamento para fazer, faz o planejamento, escuta um pouco os técnicos, entendeu? Aqui não estou falando nem do Sudeste, estou falando do Brasil inteiro. Eu, quando fui presidente do Fórum Nacional, eu abri um congresso nacional dizendo para os municípios contratar os técnicos, ouvir os técnicos, contratar a empresa técnica, porque tem muita técnica nisso tudo. Então, né, estou puxando um pouco a sardinha da engenharia, mas em todas as áreas, né? Por exemplo, na saúde, eu acho que tem que colocar médico que conhece, planejador de saúde, e em todas as outras áreas. Então, eu falaria dos valores, que são os valores fundamentais, eu acho que isso aí é normal. E a terceira podia até brincar, né? Muita sorte. Muita sorte, porque sem sorte nada. Mas não é com sorte, não. Eu acho que o poder público tem que ter, tendo os valores,
tendo a questão da técnica, o resto é fazer uma boa administração. Fazer uma boa administração. Quer dizer, aí não é questão... Quando eu falei dos valores da seriedade, eu não falei só economicamente. Boa administração é que quando a parte técnica está lá, estou falando da engenharia, mas tem que ter administrador, tem que ter gente que conheça. Eu gostei quando você falou lá do triângulo equilátero. Sim, aí sim. Aí é do trânsito, né? Do trânsito... É um lado compensando também na mobilidade. Se você perguntar... uma analogia? Não, se você perguntar para mim das 3 coisas da mobilidade, é engenharia, educação e fiscalização. Essas são as 3 coisas. Agora, como poder público geral, aí a gente abrange mais que todas as áreas, né? Porque eu acho que o poder público tem que ficar forte. O poder público ainda é muito forte. Deixa o empresário trabalhar e a gente fica só fiscalizando, né? Sobre concessão, etc. Abre as concessões, serviço de água, serviço de esgoto. Eu acho que tem que fazer eles trabalhar. Eles sabem trabalhar, eles são técnicos. E você fica na fiscalização, uma fiscalização forte. Por isso tem que ter a técnica aqui também. Agora vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Eu falo uma frase e você completa com uma palavra. Uma palavra só. Essa é mais difícil. Essa eu vou desafiar você. Vamos lá. Uhum. Mobilidade urbana é? Pessoas. Legal. Uma cidade segura precisa de? Educação. Maior desafio do transporte público brasileiro? Nossa. Operação, boa operação, eficiência. Completa com a primeira palavra que veio eficiência, na sua cabeça. Exatamente, legal. Eficiência. Uma referência internacional em mobilidade? Colômbia, Bogotá. Uma obra ou projeto que considere inspirador? Metrô. Legal. Conselho, olha, esse é difícil, para jovens engenheiros que desejam atuar em trânsito e transportes. Um conselho resumido numa palavra só. São 2 palavrinhas muito diferentes. Vai em frente. É sensacional. Vai em frente. Sensacional. Vai em frente, eu estou aqui para ajudar, se precisar. Gente... Deixa eu só corrigir, você perguntou do projeto, eu falei porque a gente falou do projeto de ônibus. Mas tem muita coisa, por exemplo, em matéria do mundo geral. Por exemplo, tem gente que desregulamenta. Por exemplo, se você falar em mobilidade por bicicleta... Copenhague, na Dinamarca, não é um negócio do outro mundo, quer dizer, é um negócio, puxa, como é que os caras se respeitam, como é que é o transporte ativo que a gente fala que é por bicicleta. Amsterdã também, né? Amsterdã, exatamente. Você chega lá na central, né, de trem. De trem já você sai, bicicleta. É aquele mar de bicicletas, então, né? Então tem isso, então é difícil você falar de um só. Quando eu falei Colômbia, só para explicar, é porque o BRT da Colômbia chama muita atenção, né? Uhum. Eles tiraram do metrô e para fazer, então acho que aí o esforço, valeu pelo BRT em si. Mas tem muita coisa muito boa aí fora. Imagina, São Paulo sobre trilho. É um negócio fantástico no mundo, né? Você vai falar de Japão, então, transporte sobre trilha é um negócio do outro mundo, né? Você vai para qualquer lugar, ou de metrô, ou de VLT, ou de trem, no Japão inteiro. Então tem muita coisa. Legal. Renato, para a gente encerrar aqui nosso AEScast, gostaria que você deixasse uma reflexão, seu contato para alguém que está nos assistindo, né? Entrar em contato contigo, uma consultoria, uma avaliação. Eu acho o seguinte, eu acho que, bom, primeiro... Gostaria muito de participar efetivamente, a gente falou muito em outras oportunidades, estou disponível, né? Estou ainda mexendo na área, eu acho muito importante. Mas eu acho que em matéria de trânsito e mobilidade, a gente tem que pensar em diminuir um pouco o individual, trabalhar mais com o coletivo, e aí eu falo tanto no transporte público como no trânsito também. Então vou usar aquilo que a gente falou. No trânsito, nós não devemos ser adversários, devemos ser parceiros. Então, muita calma, tem muita briga em relação a trânsito, o negócio tá todo mundo aguçado por causa de política, e ainda mais agora fica pior no trânsito ainda. Então, não devemos fazer isso, devemos entender que nós estamos difícil, o país depende dessa mobilidade, eu acho isso uma pena, porque a gente pode, se eu falar, não anda de carro, não. Vai ter seu carro normal, fica na garagem, como tem outros países, mas eu acho que a gente tem que partir para o coletivo. Essa é uma dica que a gente tem que fazer. O transporte tem que ser coletivo e na segurança viária, aí é muito mais educação, muito mais paciência, muito mais seriedade. E o trânsito não é muito fácil que a gente está falando. A gente está pensando que a gente pode sair de casa e a gente tem que voltar para casa com segurança, que tem gente que gosta da gente esperando a gente. Uhum. Acho que é isso. Aí.
E o contato para quem quiser? O contato, viu? Rede social. Se você Rede procurar social. Renato Gianola no Instagram, manda mensagem, no Facebook, se precisar de alguma coisa pela Associação dos Engenheiros. Eu tenho a minha empresa de consultoria, Gianola Consultoria, né? Que a gente tem feito algumas coisas aí no Brasil, muita coisa de tarifa, de levantamento econômico, mas também de planejamento. Estamos junto com a Associação Nacional de Transporte Público. Mas se vocês acham na rede social lá, mandou mensagem, a gente está sempre ligado. É isso aí. Obrigado, Cris. Sensacional. Eu quero agradecer a sua presença, que aí nos esclareceu tantas coisas e que foi um presente para a gente toda essa informação. Muito obrigada por dividir com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. E eu quero agradecer a você, audiência, associado, parceiro, empresa que apoia aqui a nossa entidade. A ESA é feita por pessoas para pessoas. Então não esquece, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!